Olá, me chamo Ângela, sou aqui do canal de costuras Ângela Atelier e o intuito desse vídeo aqui hoje é ensinar você a começar no mundo da costura. Você que está com desejo no coração de montar o seu próprio negócio, você mulher que às vezes está desempregada, como eu na época, estava com as portas fechadas, precisava de encontrar alguma coisa para eu fazer e especificamente uma coisa que eu pudesse fazer de dentro da minha casa. Algo que me desse flexibilidade para estar junto com os meus filhos, cuidar da minha casa, do meu marido e ainda assim fazer uma renda, porque, né, ninguém vive só de brisa, precisamos todos trabalhar e todos não, né? A grande maioria. E é isso. Então, se você quer aprender como começar no mundo da costura, eu vou te dar algumas dicas preciosas aqui. Eu vou contar para você algo que eu fiz e que para mim deu certo há 8 anos atrás e eu estou aqui até hoje. Hoje a costura virou para mim a minha fonte de renda, a minha única fonte de renda, porque eu vivo de costuras hoje. Sou casada, mãe de 3 filhos, os meus 3 filhos moram comigo, o mais velho está com 21, os outros são menores, 8 e 4 anos. E eu consigo, através da costura, que foi uma porta que Deus me abriu, me concedeu essa bênção de poder estar em casa, eu consigo, através da costura, estar perto dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido e ainda ganhar o meu dinheiro, porque eu, através da costura, com ajustes e consertos, que é o que eu faço aqui hoje, eu consigo uma renda considerável. Lá no início, há 8 anos atrás, eu sempre trabalhei fora. Sempre trabalhei de telefonista, fui telefonista durante quase 20 anos. Trabalhava como CLT, numa jornada de 8 horas por dia. E nessa época eu já tinha meu filho mais velho, que na época morava com a minha mãe, era mãe solteira, morava com a minha mãe. Então, para mim era fácil eu trabalhar e buscar, né? Eu trabalhava, estudava, era fácil porque eu morava com a minha mãe. Então, o meu filho ficava o dia todo com ela, ia para a escola, quando não estava na escola, estava com a minha mãe e eu super tranquila. E assim foi, até eu me casar e engravidar do meu segundo filho. Aí eu já achei complicado, porque aí eu já me vi sozinha para poder cuidar da casa, cuidar do meu filho adolescente já nessa época e agora um bebê que acabara de nascer. E também o casamento, a casa, tudo. Quando eu cheguei nessa etapa da minha vida, eu achei difícil, então, a sair fora, trabalhar e tal, não tinha com quem deixar a criança. Até tentei vaga em algumas escolas, não consegui, numa creche, não consegui. Então, eu falei, Deus, preciso de algo Detalhe, eu nunca havia tido contato, experiência com costura. Eu não sabia nada, 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 nada. Quando eu era criança, minha mãe me conta essa história e eu também tenho algumas vagas memórias. Eu costurava roupinhas das minhas bonecas, eu pregava um botão, essas coisas assim, bem por cima, com agulha de mão e linha. Minha única experiência com costura, se é que pode chamar isso de experiência. Então, já na fase adulta, nessa época da minha vida, eu precisei buscar algo. Então, eu falei, Deus, preciso de algo que eu possa fazer para ajudar meu esposo e tal, e tá em casa. E comecei a colocar isso diante do Senhor e falei, como que eu vou? Um dia, surgiu a oportunidade, minha primeira máquina de costura foi minha mãe que me deu de presente. Uma máquina portátil, pequena, que eu trabalhei com ela durante 7 anos, posso dizer, porque faz um ano atrás que que eu melhorei um pouco a minha máquina. Não porque a outra não estava me servindo, porque ela me atendia super, tanto que eu fiquei 8 anos com ela. Então, sem saber nada, sem noção nenhuma de costura, sem nunca ter mexido numa máquina, ganhei a minha máquina. Depois eu conto essa história para vocês num outro vídeo, porque é uma história linda que foi, né, foi como Deus orquestrou todas as coisas para que acontecesse. Mas enfim, eu vou contar nesse vídeo a partir de quando eu ganhei a máquina. Ganhei a máquina, nessa época eu já estava casada, já tinha o meu filho do meio, acabado de nascer. Eu morava num apartamento pequeno, eu tinha ali 2 quartos, cozinha e sala. E um banheiro, obviamente. E morava ali, estava no terceiro andar, no segundo andar do prédio. Morei ali durante 3 anos.
Então, o primeiro ano foi tranquilo, o segundo ano foi quando meu filho nasceu. Então, eu fiquei 2 anos nesse apartamento costurando, trabalhando ali, trabalhando, né? Aprendendo a costurar. Então, eu fiquei ali, nesses 2 anos, quando eu ganhei essa máquina, o que que eu fiz? Eu Primeira coisa que eu fiz e que você tem que fazer assim que você estiver com a sua máquina é conhecer a máquina. Então, na época, eu ganhei uma Eugene Gênio, uma Eugene Gênio Plus. Uma máquina maravilhosa. Eu costurava tudo nela, todo tipo de tecido nela. Eu continuo trabalhando com a Eugene, mas eu melhorei um pouco a máquina. Perdão. E então eu fui lá na loja com a minha mãe, né? Eu escolhi a máquina, essa, então tá, então essa que eu vou te dar. Já saí de lá com a máquina na mão. Cheguei em casa né? Nossa, quero ver como é que essa máquina funciona e tal e tal. Aí tinha um manualzinho da máquina, li aquilo ali, não entendi nada de nada de nada, muito, muito superficial ali. Então eu peguei e fui pro YouTube, né? Fui pro YouTube e coloquei lá, como é o funcionamento da máquina tal. No caso, a Eugênia, minha máquina, a máquina tal, tal. Como trocar a linha, melhor, como passar a linha na máquina, Eugênia. Como fazer isso? Como limpar a máquina? Como fazer esse ponto na máquina? Quantos pontos essa máquina tem? Então, assim, tudo isso eu consegui aprender através do YouTube. Gente, no YouTube vocês encontram tudo que vocês precisam. Essa plataforma aqui é maravilhosa. Então, pronto. Aí eu pegava um pedaço de tecido, qualquer tecido, uma toalha de rosto, por exemplo, que era o que pegava na época para poder testar ponto. Pegava um pano de prato, né? Colocava ali e como passar a linha na máquina. Aprendi a passar a linha na máquina, passei. Depois eu pegava esse tecido, né? Qualquer tecido, colocava ali na máquina e testava o ponto. E funcionava super. E aquilo pra mim era assim, esplêndido, né? Nossa, que maravilha, deu certo, é isso. Falei, nossa, mãe, maravilhoso, deu certo. É muito fácil e tal. Eu achando fácil, né? Ali na primeira contato com a máquina. E aí a máquina dava um problema, eu ia lá, como resolver o problema da máquina X. E assim eu fui. Pronto, aprendi a manusear o ponto da máquina, aprendi a conhecer a máquina, que isso é muito importante, você tem que conhecer a máquina que você irá usar. Que seja uma máquina da sua avó que está ali, que você foi lá, tem uma máquina, eu vou começar com a máquina da minha avó, vou pegar emprestada, vou treinar ali nela. E foi isso, conheci a máquina, conheci os pontos e tal. Depois eu comecei a pegar. Eu não tenho corte de costura, nunca fiz corte de costura, nunca paguei curso nenhum de costura na minha vida, nunca. Tudo que eu aprendi sobre costura, inclusive os trabalhos, os ajustes e conserto, tudo eu aprendi aqui no YouTube, nessa plataforma. Então eu peguei ali as roupas que eu tinha em casa, peguei calça minha que estava grande, precisava cortar barra. Eu peguei calça do meu marido que estava com o zíper intacto, estava com o zíper novo. Então eu ia lá, tirava o zíper da calça só para poder colocar de novo. Então assim, eu fui praticando nas roupas da minha família. Pegava a roupa dos meus meninos, pegava uma toalha ali que estava precisando refazer uma bainha, precisando fazer uma reforma. Eu pegava essas peças no meu guarda-roupa, no guarda-roupa dos meninos, e ia mexendo, e fui ganhando habilidade. E não demorou muito tempo, porque eu sempre fui muito curiosa, e eu sempre, quando eu boto uma coisa na cabeça para fazer, eu me proponho a fazer e vou até eu conseguir fazer. Então eu comecei assim, pegava uma roupa ali, uma roupa aqui. Lembra que eu disse que morava no apartamento que comecei a costurar no apartamento da minha sala, porque eu morava no apartamento, então assim, eu não tinha onde botar minha máquina. Botei minha máquina de costura no cantinho ali do apartamento e comecei a costurar ali, coisas pra minha família e tudo. Então, troquei, aí pegava um vídeo no YouTube. Como pregar zíper de calça jeans. Aí eu ia lá, assistia o vídeo uma vez, assistia duas, assistia 3 vezes, beleza. Aí eu já tinha desmanchado o zíper, já tinha soltado o zíper da peça, olhava o vídeo, pausava o vídeo, vinha cá, fazia. Ah, você tem que soltar todo o zíper. Eu pausava o vídeo, vinha cá, soltava o zíper da peça que eu tava mexendo. Depois eu dava play no vídeo e... Ah, agora você precisa encaixar o zíper dessa maneira. Eu dava play, ia lá, encaixava. Teve, não todos, mas teve muitos vídeos, muitos trabalhos que eu fiz assim, que no final, quando eu comparei o meu trabalho que eu tava fazendo
com o trabalho da pessoa do vídeo que estava me ensinando, eu olhei assim e falei, nossa, o meu ficou muito melhor, o meu ficou maravilhoso, o meu ficou assim, excelente trabalho profissional. E aquilo ia me motivando, e aquilo ia me mostrando, nossa, eu sou capaz. Graças a Deus deu certo. Daqui a pouco eu aprendi como trocar um zíper. Tudo bem que eu demorava mais que o esperado, né? Demorava ali cerca de 80 minutos, gente, isso não existe. Demorava cerca de 60 minutos. Eu demorava cerca de 1h30 para fazer ali o zíper e tal. Os primeiros, e assim foi. O segundo já demorava menos tempo. O terceiro, menos ainda. Então, assim, tudo é prática. E então depois eu aprendi a trocar zíper. Agora eu quero aprender a fazer barra de calça. Como fazer barra de calça, como medir, como marcar. Pegava o vídeo, como fazer barra de calça, como medir. Fazia a minha peça e a mesma coisa. Pronto, aprendi. Então, olha só. Eu ganhei a máquina na mesma semana, porque isso foi na mesma semana, porque eu fiquei tão fissurada naquilo e a minha necessidade financeira era tanta que, tipo assim, eu não tinha tempo a perder. Né? E eu tinha tempo de sobra, porque eu não estava trabalhando, lembra? Então, assim, os momentos que eu não estava cuidando do meu bebê e o meu filho mais velho estava para a escola, eu tinha aquele tempo ali para me dedicar a isso. Então, né, eu tinha o dia todo, praticamente. Então, ali eu comecei, fiz, aprendi. Então, eu aprendi a fazer duas coisas. Aprendi a trocar zíper de calça e aprendi a fazer barra em calça. Ali, com as peças da minha família, como eu disse. Aprendi, beleza. Então, na primeira semana. Aí, na segunda semana, eu ia para outra coisa. Como fazer barra de vestido. Como ajustar a manga de um vestido. Sempre no YouTube, porque o YouTube era o meu professor. Eu não tinha ninguém para me ensinar. E eu nem se eu quisesse, eu não tinha dinheiro para poder pagar um curso de qualquer coisa que fosse na época. Então, assim, ali era Deus, né, clareando na minha mente, eu e o professor YouTube. E assim foi. Então, assim, gente, fato isso. Dentro de 2 meses e pouquinho, se eu não me engano, eu já estava costurando, assim, muitas coisas. Eu pegava assim, fazia, então, tipo assim, eu aprendi a fazer aquelas duas coisas, zíper e barra, então eu peguei aquilo e fiz barra pra minha família, eu fiz pra minha mãe, fiz pra minha irmã. Daqui a pouco, eu comecei a contar pras minhas amigas, pras vizinhas, tô fazendo barra de calça. E aí, uma vizinha ou outra manda, vou mandar pra você ver, pra você fazer, quer ver como vai ficar. Mandava a peça pra mim, eu trocava o zíper, entregava, cobrava, porque, gente, dê valor ao seu trabalho. Mesmo que você esteja aprendendo, cobre um pouco menos, mas cobra. Quando você paga pra trocar um zíper? Eu pago 30 reais. Tá bom, eu vou te cobrar 15 porque eu tô começando e você vai avaliar meu trabalho. Se você gostar, depois você volta, o preço é outro. Beleza. Então, assim, as minhas vizinhas começou a me mandar uma peça, ali meio com receio, né? Isso não tinha plaquinha lá fora, não. Era no boca a boca. Tô fazendo, fiz isso, deu certo, vou mandar pra você. Mandava e eu fazia. Entregava, a cliente super satisfeita. A amiga que então, né, agora já era cliente. Então, fiz. Nossa, na outra semana ela mandava mais roupa. Na outra semana, eu vou pegar as calças do meu marido pra você cortar então, e tal. Eu falei, traz. E aquele dinheiro que ia entrando um pouquinho ali, aquilo já era uma satisfação imensa pra mim. Porque, gente, tá dando certo, eu tô conseguindo. Que maravilha que é. Nossa, que maravilha que é. Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque eu tô conseguindo, Senhor. Aquilo pra mim era assim, era a melhor coisa da vida naquele momento pra mim. Daqui a pouco, detalhe, gente, porque assim, nada é por acaso. Eu morava no apartamento, mas embaixo no meu apartamento, no primeiro andar, havia uma loja de vestidos de noivas. De aluguel de vestidos. Tinha, sim, vestido de noiva, tinha vestido de madrinha. E eu tava morava no prédio, esse prédio era desse pessoal da loja. Então, assim, a gente alugou no início do casamento, alugou esse apartamento lá. Então, embaixo do meu apartamento, era essa loja de aluguel de vestidos. Lá tinha muitas costureiras. Sei lá, umas 10 na loja e tal. Mas, tipo assim, o meu contato com elas era... Oi, bom dia, boa tarde. Só quando a gente cruzava pelo corredor ali. Fiz o meu vestido de noiva com elas e tudo, casei. Por isso que eu consegui encontrar ali esse apartamento pra morar. Porque o meu casamento ali foi elas que me deram suporte com o vestido, com o terno e tudo. Né? E esse foi o nosso contato. Aí comecei quietinha a costurar.
Daqui a pouco, quando eu fui vendo que eu tava conseguindo, um dia eu comentei com a gerente da loja. Falei, ó, eu tô fazendo ajuste de conserto, comprei uma máquina, tô fazendo aqui no meu apartamento. Quando você precisar, se você confiar e me manda que eu quero fazer. Olha como eu era audaciosa, que tipo assim, pra eu falar isso pra um pessoal que mexe com aluguel de roupas, eu sabia que tinha que ser um trabalho assim, maravilhoso, né? Beleza, falei isso com ela e ela, tá bom, Angela, bom saber. Quando precisar, eu te procuro sim. Beleza. Falei isso com ela e, tipo assim, passou um mês, dois, três, nada. Aí um dia, não sei o que aconteceu lá, não sei o que foi, sei que faltou duas costureiras, elas estavam super apertadas, as que estavam lá, e um dia ela bateu na porta do meu apartamento, Ângela, aquele dia você comentou comigo e tal, que você fazia, que você faz, você quer tentar fazer aqui? Eu tô com três vestidos. Falei, quero, o que é pra fazer? Ah, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu lembro que era um aumento na cava aqui e tal, e o outro era pra fazer barra e tal. Eu lembro que eu passei assim, o vestido acho que isso era no início da semana, e o vestido era pro fim de semana. Ou seja, eu me lembro que tinha cerca de 2 dias só pra eu trabalhar. Aí peguei os vestidos e assim, aquilo me apavorou um pouco, porque naquela hora eu falei, nossa, o que eu fiz? Né, agora eu tenho que dar conta, porque eu falei, então eu tenho que ter um bicho voando aqui, gente. Porque eu falei que tenho que dava conta, agora eu tenho que dar conta de fazer. Então, eu peguei, fui fazendo, passei o dia ali, fui dormir. Lembro que eu fui dormir naquele dia, eu não consegui dormir, porque eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com aquele vestido? Como que eu vou fazer? Será que eu faço assim? Será que eu faço dessa forma? Será que eu faço da outra forma? E tipo assim, acordei no outro dia de manhã, organizei as coisas com as crianças ali. Falei, pronto, agora eu vou tirar o dia pra fazer isso aqui. Fiz o primeiro vestido, chamei ela, entreguei, ela levou lá pra baixo. Ângela, vou provar na cliente e tal, vou ligar pra ela. Ligou, a cliente provou, ela voltou depois à tarde. Ângela, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Gente, aquilo foi um gás que me deu assim, que eu falei, nossa, Jesus, tá acontecendo, eu vou conseguir. Pronto, e aí, a partir desse vestido, tem um bicho voando aqui que tá me incomodando. Aí peguei ele. Uma abelha, sei lá, coisa assim. Voltando pro vídeo, gente. E aquilo foi me enaltecendo assim. Falei, nossa, tá acontecendo, Deus, beleza. Aí eu, né, na ousadia que eu sempre tive, então coloquei na placa, na porta do meu apartamento, porque assim, tava eu ali no primeiro andar, o prédio era 4 andares. Então tinha outras famílias que moravam acima do prédio. Eu tava no primeiro, tava no segundo, né? O primeiro era a loja, no segundo e tinha mais famílias pra cima. Eu fui, coloquei, pedi meu marido para fazer pra mim uma plaquinha. Conserta-se roupas, ajuste de conserto de roupas. Coloquei na porta do meu apartamento, gente. Na porta do meu apartamento. Coloquei do lado de fora de maneira que quando os vizinhos descessem ou subissem, ou qualquer pessoa que subisse ali, que estivesse visitando os vizinhos de cima lá, iria ver, né? Então eu coloquei a plaquinha, mas assim, por ser apartamento, pelo fluxo de pessoas ali ser pequeno, então essa plaquinha não surtiu muito efeito. Mas enfim, aí a minha fama foi esparramando pelos vizinhos, e detalhe, tinha uma lojinha de aviamento também na esquina da minha casa, assim. E sempre que eu precisava de um aviamento, eu ia lá e comprava uma linha de uma cor, daqui a pouco eu ia lá e precisava de acordo com a roupa que chegava, que eu tivesse que mexer, eu ia lá e comprava uma linha. Agora é uma calça preta, não tenho linha preta, então vou ter que ir lá buscar. Então comecei a fazer amizade com a dona do armarinho, da loja de aviamentos. E falei com ela, falei, eu tô fazendo ajustes concertos na minha casa e tal, moro aqui pertinho. Quando a senhora vinha comprar aqui, era uma senhorinha, a Vera, muita gente boa, e ela me deu muitas dicas de costura na época. Ela também era costureira, aliás, mas não exercia a profissão. E aí, ela começou, eu falei, se alguma cliente precisar e tal, a senhora fala que tem uma aqui pertinho que faz. Enfim, falei, né, mas ela nunca mudou cliente nenhuma. Mas ela me dava muitas dicas de costura. Tá. Depois eu fiquei esses 2 anos no apartamento da minha casa lá, costurando desse jeito, pra família, pros amigos, pros mais próximos, porque eu não tinha cliente de fora, assim, não tinha uma demanda, assim, por conta que eu tava no apartamento escondido e a minha plaquinha era muito escondida. Aí, mas assim, começou a movimentar ali a minha casa, a minha sala. Então, foi por isso até que isso começou a me incomodar, a mim e meu marido, porque
era muito, por mais que fosse vizinhos, amigos, conhecidos, isso ficou muita gente entrando e saindo na minha casa. Então, assim, como eu costurava na sala do meu apartamento, então, assim, teve pessoas que foi levar, igual acontecia, por exemplo, de, meu marido quer ajustar umas calças. A gente vai aí para ele medir e você medir nele e fazer. Então, assim, aí ia a esposa, a minha amiga conhecida no caso, com o marido, que às vezes eu nunca vi, nunca conversei. E entrava dentro da minha sala, eu tinha que marcar ali, fazer e tal, usava o meu banheiro para poder provar roupa. Aquilo foi ficando uma situação meio incômoda. É incômoda para mim e pra minha família, pros meus meninos, meu marido, né? Porque toda hora tinha gente dentro da minha casa. Então, assim, dentro de pouco tempo, 2 anos, né? Porque assim, começou a estreitar o negócio lá mesmo, assim, começou a ter um fluxo maior. Isso no boca a boca, tá, gente? Depois de 2 anos, a gente morando lá. E aí a gente resolveu procurar uma casa, então, uma casa maior. E essa casa era perto dali onde eu morava. Coisa de um quarteirão pra cima, assim, pra baixo, né? Pra baixo. E aí sim, aí essa casa era maior, tinha 3 quartos, tinha sala, uma sala grande, então a casa era maior. Tinha uma garagem grande assim e um gradil, a casa era de gradil assim. Então o que eu fiz? Conversei com o marido e falei assim, ó, a gente tem 3 quartos, vamos pegar um dos 3 quartos, fazer sala, os 2 meninos ficam num quarto só, a gente fica com um quarto e a gente pega um dos quartos e coloque a sala. Por quê? Porque a essa sala aqui de entrada eu vou fazer o meu ateliêzinho, né? O meu ateliê que era, gente, uma mesa, a minha cadeira e a minha máquina. Era só isso que eu tinha. Né? Então, assim, fiz isso ali, coloquei 2 cadeiras ali pro pessoal sentar e tal, montei meu ateliê. Aí, nessa época, eu já mandei fazer uma placa mais bonitinha, né, na gráfica e tal. Fiz a minha placa, coloquei lá, já coloquei o meu nome, né, na plaquinha, coloquei Ângela Ateliê de Costuras. Ângela Ateliê de Costuras, ajustes e conceito de roupas em geral. Essa é a minha placa. Esse é o meu slogan até hoje, tá lá fora a minha placa, até hoje é assim. Claro que hoje a placa é melhorada, bonita, né? A logo trabalhada, mas esse é meu slogan até hoje. Coloquei essa placa lá e comecei a trabalhar. E pra minha surpresa, gente, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Ajustes e conceitos de roupa, assim, é infinito a quantidade de trabalhos que chega e tem pouquíssimas profissionais. Aqui na minha cidade, com mais de 100 mil habitantes, é muito escasso. Então, assim, não existe profissional. É 2, 3, é meia dúzia de gato pingado. Então, assim, quando eu coloquei a placa lá que trabalhava com ajustes e conserto, eu me surpreendi com tamanha procura, era muita procura. Então, assim, ali meu ateliê começou, o meu ateliê, que na época não era um ateliê, né? Ainda hoje eu falo ateliê, mas eu trabalho na minha casa, porque eu gosto de trabalhar na minha casa. Isso é prazeroso pra mim. E hoje eu tenho um espaço aqui maior e tal, onde eu trabalho hoje. Então, assim, começou a me procurar muito. Então, ali, eu comecei, então, a ter um salário de renda, né? Então, teve meses ali que eu consegui faturar com a costura mais do que o meu marido. Então, assim, eu fui vendo e ele foi vendo que o negócio era promissor. Então, assim, gente, que legal. E eu comecei assim. Gente, e é simples fazer uma barra. É simples colocar um zíper, trocar um zíper. É só você ter força de vontade. Então, assim, eu tô contando tudo isso para você entender que eu comecei do zero. E que você precisa começar. Comece com o que você tem. Eu comecei, ganhei a máquina e tal da minha mãe e tal, eu comecei a aprender ali e tal. Vou te contar um negócio. O investimento maior que você vai fazer para começar a trabalhar com ajustes e conserto é a máquina. Eu tô dizendo um investimento maior, mas assim, gente, hoje tem máquinas boas, excelentes no Shopee, no Mercado Livre, nessas grandes lojas aí, maravilhosas e baratas. Gente, se você quer realmente costurar, eu até arrisco fazer uma barra, mas assim, fazer uma barra de um vestido de festa, não dou conta e tal, gente, comece fazendo barras, coloca uma plaquinha lá fora. Eu trabalho faço barras de calça. Coloca lá simplesmente assim, barras de calças por R$ 20. Coloca essa plaquinha na porta de fora da sua casa para você ver a quantidade de gente que vai te procurar. E especializa só em barra. Só faz barra. Não, eu só faço barra. Se quer fazer barra, é aqui. Comece assim. O importante é começar. Vou contar um negócio. Se você
tá assim achando que é difícil comprar uma máquina, que é super caro, gente, eu tenho essa maquininha aqui. Essa maquininha aqui é uma minizinha. Essa aqui, no caso, eu ganhei de presente do meu filho mais velho. Ele trouxe, comprou lá no Brás, em São Paulo, pra mim, trouxe pra mim. Gente, essa máquina super funciona. Ela é super profissional. Profissional não, perdão. Ela é super funcional. Errei a palavra. E ela, se você quer fazer barras, essa maquininha costura jeans, ela costura saja, ela costura um tecido mais fininho. E sabe quanto ela custa? Ela custa R$ 59,90. Eu vi esses dias naquele aplicativo do TikTok, que agora é TikTok Shop. R$ 59,90. Gente, e tem elas de várias marcas. Essa aqui, no caso, eu nem sei qual que é a marca dela, mas ela funciona super. Ela fica aqui mais aqui pra mim como uma peça de decoração, porque como eu tenho as outras, eu não vou mexer com ela, porque obviamente as outras que eu tenho aqui, a outra que eu tenho é mais potente. Mas para começar a fazer barras, até você juntar um dinheiro para comprar uma máquina melhor, e eu tô dizendo uma máquina melhor assim, que com R$ 400, R$ 300, 2 meses, dependendo da sua demanda, 2 meses fazendo barra nessa maquininha aqui, você consegue juntar um dinheiro para você comprar uma máquina melhor de R$ 400. 400, R$ 500. Eu paguei na minha Eugene Gênio Plus uma época, já faz tempo, mas assim, eu tava olhando esses tempos para trás, eu vi máquinas de R$ 600. Máquinas boas, máquinas que vai fazer 31 pontos, máquinas que vai costurar tudo que você precisa, couro, jeans, que é essa que eu trabalhava, a primeira que eu comecei, né? Então, assim, 2 meses fazendo barra nessa aqui, uma máquina que você vai pagar menos de R$ 60, você consegue juntar dinheiro para você comprar uma máquina melhor. Comprou essa máquina melhor, nessa faixa de 400, 600, R$ 700, você compra uma super máquina que vai te dar condição de fazer qualquer tipo de serviço que você quiser fazer, de ajustes e consertos que você quiser fazer. Então, assim, comece assim com a máquina. O material, o investimento para você começar a costurar, depois que você adquiriu a máquina, porque a máquina de costura é o maior investimento. As outras coisas, gente, é coisa muito assim, muito barata. Você vai precisar de linha, cones de linhas, vai precisar de tesouras, vai precisar de alfinetes, você vai precisar de um abridor de casa, um negocinho como esse aqui para você desmanchar costuras. Você vai precisar de uma régua, vai precisar de um giz. Gente, tudo isso é muito barato. Gente, eu não sei te contar quanto que eu gasto aqui de material, de aviamento. É muito pouco. É muito pouco. E essa máquina portátil, essa de 400, 600 reais, essa maquininha portátil, você coloca em qualquer cantinho da sua casa, como eu comecei na sala do meu apartamento. Então, assim, eu tinha uma mesinha de escritório, petitinha, de escritório não, de computador, pequenininha, que eu colocava a máquina ali e comecei com ela. Depois que eu mudei para a casa maior que eu disse para vocês, eu comprei uma mesa de escritório maior, que é a que eu trabalho até hoje. Mas você pode colocar essa máquina na mesa da sua cozinha para você começar a costurar. Então o investimento é pequeno, né? E para você aprender, como eu disse aqui, você não precisa investir em curso de costura, você não precisa pagar alguém para te ajudar a fazer, me ensina a fazer uma barra. Gente, vai pro YouTube. No meu canal aqui, eu tenho vídeos ensinando você a fazer barra, ensinando a baixar cós de calça, ensinando a fazer punho. Aqui tem aulas, teleaulas, vídeos de tudo que você quiser aprender. Aqui no meu canal. Depois que você sair desse vídeo, vai lá no meu canal e procura como fazer barra de calça, como fazer punho de calça, como ajustar cós de calça. Então, assim, tem tudo lá e eu ensino passo a passo de um jeito, assim, bem simplificado para você aprender. Porque o meu intuito aqui hoje, nesse canal que eu montei para mim de costuras, é ajudar mulheres como você, como um dia eu aprendi lá atrás, é ajudar vocês a ter a sua independência financeira, é ajudar vocês a aprender a fazer algo, que seja por hobby, que seja por necessidade, que seja qualquer motivo, motivo não falta, né? Mas por qualquer motivo que seja. O meu intuito aqui é ajudar vocês. Isso para mim, há 8 anos atrás, foi muito importante, valeu muito. Eu não gastei um centavo para aprender a costurar. Eu não gastei um centavo. Então, tô te dando a dica já aqui. Invista na máquina para começar a costurar. Conheça a sua máquina para começar a costurar.
Compre aviamentos, faça uma listinha, vai na lojinha de aviamento, compra os aviamentos para você começar a costurar, faz uma plaquinha no Word mesmo ali, manda plastificar. Foi assim que eu fiz minha primeira plaquinha. Coloquei lá que trabalho com ajuste conserto, imprimi, levei para o lugarzinho lá que eu esqueci o nome agora, que plastificava, mandei plastificar, coloquei na porta do apartamento. Né? E assim foi. E depois eu mandei fazer uma plaquinha mais bonitinha na gráfica, mas ainda assim uma plaquinha pequena, coloquei lá fora. E o investimento disso também foi pouco, não foi um mega investimento, foi coisa pouquinha. Coloquei lá. Então, olha pra você ver, eu tinha a máquina, eu tinha a plaquinha lá fora chamando os clientes, e eu tinha também o boca a boca, né? Nessa época também eu fiz o Instagram. Eu fiz o Instagram, fiz grupo de WhatsApp e comecei a falar pro pessoal, tô trabalhando com isso. Peguei ali um grupo de WhatsApp, joguei a minha listagem ali dentro e comecei a falar, tô trabalhando. Então, assim, se você não tem dinheiro para fazer marketing, se você não tem dinheiro para colocar uma placa lá fora, se você não tem dinheiro, entendeu? Então, assim, comece com a maquininha pequena, comece com a placazinha improvisada, comece com a mesa da sua cozinha se precisar. Comece com o que você tem, amada. Comece com o que você tem. Se você for esperar a ter grandes coisas, se você for querer equipar, a montar um ateliê para você começar a costurar, se você for esperar pagar cursos de costura caríssimo para você começar, amada, você nunca vai começar. Comece, porque quando você começa, você já tem noção ali da dificuldade. Onde eu tenho mais dificuldade? Aqui, então vou investir nisso aqui. O que eu preciso, o que eu mais gasto na costura? Isso aqui, linhas. Então vou fazer isso. Linhas, se você ir lá comprar 4 cones de linhas, vermelho, azul, preto, branco e cinza, você já consegue assim fazer vários tecidos. Você consegue trabalhar com várias peças, porque com essas linhas, é como se fosse as cores primárias na costura. Então, assim, com essas poucas, 5 cones de linhas ali, você vai costurar muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é assim que vai. Começa, vai ali, faltou um negócio, vai lá, compra. Apareceu um serviço novo, isso aqui eu nunca fiz, mas não fala pro cliente, eu não sei fazer. Pega a peça do cliente, aí você vai no seu guarda-roupa, pega uma peça sua, que você vê que dá para fazer o mesmo serviço que ele pediu, faça na sua peça primeiro. Aí analisa, ficou bom? Ficou bom. Eu posso arriscar fazer a peça do cliente, da pessoa que pediu. Vai lá, pega e faz, mostra, né? Entrega pro cliente. Fiz tanto, paguei tanto. Separa o dinheiro ali que você recebeu, tanto para você gastar e tanto para você comprar mais aviamento, para você investir no seu ateliê, na sua empreitada aí. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Comece. O investimento é pouco. A costura não é difícil. Gente, uma coisa importante também, depois eu vou contar isso com detalhes para vocês no outro vídeo. Você saber fazer alguma coisa, você trabalhar com as mãos, gente, isso é terapêutico. Isso vai te ajudar emocionalmente falando. Se você tá passando por depressão, tá passando por síndrome do pânico, que foi uma coisa que eu passei há uns 4 anos atrás, e vou dizer para vocês, gente, abaixo de Deus ali, o que me salvou ali foi a costura, porque eu ficava concentrada naquilo ali e aquilo ali foi me ajudando. Então, assim, você está ocupando a sua cabeça com algo, você está ocupando a sua cabeça, você está aprendendo algo novo e você está desempenhando, está trabalhando, botando o seu cérebro para trabalhar, né? A sua mente para trabalhar. Então, assim, a costura tem vários benefícios, fora essa vantagem super grande que você tem de trabalhar dentro da sua casa. Gente, qualquer lugar que você colocar a sua máquina ali, você trabalha. Separa um cantinho que seja a garagem da sua casa, bota ali uma mesinha, a máquina e começa a trabalhar. E você vai ter o privilégio de estar vendo seus filhos crescer. Quantas e quantas mulheres hoje que trabalham fora o dia inteiro, mal tem tempo para os filhos, quando chegam em casa depois de uma jornada extensa de trabalho, tá cansada, já não tem mais ali tanta energia para dedicar às crianças, ao marido, à casa, e vai levando aquilo, aí entra ano, sai ano, e aquela coisa. Gente, trabalhar em casa é super prazeroso, né? Eu posso ver meus filhos crescer, eu posso levar meus filhos na escola, eu posso sentar com eles, fazer um dever. A minha filha, ela fica o dia todo na creche ainda, a menorzinha, ela chega aqui por volta de 4h30, ela chega, mãe, tô com fome, eu paro aqui o que eu tô fazendo, vou lá, preparo um lanche para ela. Mãe, quero isso, faz isso comigo, vou ali, paro, né? Então, assim,
É gratificante demais. Olha os benefícios da costura. Você tá junto com seus filhos, trabalhar sem sair de casa. Você não tem que sair em dia frio, você não tem que sair em dia chuvoso, você não tem que sair, pelo contrário, as pessoas que vêm até você. As suas clientes vêm até você. Gente, é algo que super vale a pena. É algo que vai fazer bem para sua mente. É algo que vai te dar concentração. É algo que vai te deixar assim, orgulhosa de você, porque você aprendeu algo. É muito importante aprender algo nessa vida, né? É algo assim que, gente, eu sou suspeita porque assim, eu amo meu trabalho, né? Hoje eu tenho bastante clientes aqui. Hoje eu me dou o luxo de não trabalhar mais às segundas-feiras. Inclusive, hoje esse vídeo eu tô gravando numa segunda-feira, porque hoje, por exemplo, eu desligo o interfone, eu fico em casa aqui. Um dia que eu tiro pra minha casa, é um dia que eu tiro pra passear com os meus filhos, pra rua, pra gente sair, pra fazer qualquer coisa. É um dia que eu tiro pra mim se eu quiser ir no salão, se eu quiser, qualquer coisa, é um dia meu. Então, assim, agora, né, com o canal, então, assim, é um dia que pelo menos as partes da manhã também eu quero dedicar a gravar vídeos para vocês. Porque eu pretendo voltar aqui muito mais vezes para poder estar conversando com vocês, criando esse vínculo com vocês e tá sendo uma inspiração para vocês, sabe? Falando de mulher para mulher. E então, assim, é gratificante, a costura só me trouxe benefícios. Gente, só me trouxe benefícios. E eu certifico para você, trabalhando de casa, como eu tô trabalhando aqui hoje, o meu interfone, gente, toca o dia todo, é o dia inteiro o cliente aqui. Ah, uma coisa que quando você tiver um pouco mais de domínio com a costura também, se você tem uma loja ali que você costuma comprar, que você já é cliente da loja, converse com a dona ali, feche parceria com essa loja, fala, fulana, trabalhe com costura, quando você vender uma calça aí, você vendeu uma peça de roupa aí, se precisar cortar, fazer barra, ajustar, manda pra mim, né? Feche parceria com as lojas da sua cidade. Assim, toda vez que aquela lojista vender uma peça de roupa para cliente e precisar mexer, ela vai encaminhar para você. Desta forma, o seu ateliê estará, ou você na sua casa, ou com o seu pequeno ateliê, ou o seu ateliê, vai estar recebendo gente todo dia, sem que você precise ir atrás. E outra, tem a plaquinha na porta da sua casa do lado de fora. Então, sempre que passar alguém na sua rua e ver a plaquinha, pode ser que naquele momento ela não precise ajustar uma roupa. Mas quando ela precisar, eu te garanto, como 2 e 2 são 4, que ela vai lembrar. Gente, passei ali esses dias atrás e vi uma plaquinha aqui de uma moça que conserta roupas. Vou levar lá. De quantas e quantas vezes eu recebi gente aqui que falou assim: eu passei aqui mês passado, vi essa plaquinha, hoje eu resolvi trazer umas coisas para você arrumar. Você tá pegando? Eu falei, sim, passo para dentro e a partir daí a pessoa vira cliente, né? Então é assim que começa. Gente, tudo que começa grande é monstro. Começa com aquele trabalho de formiguinha, fazendo, faça, desfaça, não tenha medo de errar. Gente, o erro faz parte do aprendizado. Não esqueça essa frase. O erro faz parte do aprendizado. Para você aprender, tem que fazer, tem que errar. Errou, faz de novo, errou, faz de novo. E errou, faz de novo. Quantas vezes precisar, mas faça. Ocupa a sua cabeça. Para de ficar se auto-sabotando. Invista em você. Invista em você para você fazer algo para você. Isso é bom em todos os sentidos, né? Vai te ajudar emocionalmente, vai te dar concentração, vai acalmar você. Só de você estar ali trabalhando, concentrada. Sai da casa das pessoas, de ficar, às vezes, conversando ali, expondo a sua vida para pessoas que não têm que saber da sua vida. Se resguarde, fique dentro da sua casa, concentrando, investindo na sua mente, investindo na sua família. Gente, isso que é o importante. Então, esse é o conselho, é a dica para você iniciar na costura que eu venho trazer hoje para vocês aqui. Comece, só comece, só comece. Independente se você tem máquina, se não tem, comece pregando botão com agulha de mão, comece. Pega ali um empréstimo, pega ali um cartão com o marido, pega um cartão com a mãe, né? E compra a máquina, investa numa máquina baratinha, vai pagar ali 10 vezes de R$ 50, gente, né? É uma coisa assim que tem coisas que a gente tem que priorizar. Se isso é algo que você vai ver que é um investimento para você, vai lá e compra. E comece, gente, comece. As pessoas que chegaram lá, as pessoas que conquistaram grandes coisas, são pessoas que começaram o dia. São pessoas que não tiveram medo de botar a cara e fazer.
Então, se você tiver dificuldade, como eu disse, volta aqui neste canal, né? Dá uma estudada ali nos vídeos, olha, vê, assista, né? Se tiver dúvida, coloque lá nos comentários. Eu sempre vou responder os comentários de você. Meu canal é um canal pequeno ainda. Graças a Deus, eu tenho um tempo aqui que eu posso ir lá responder. Espero quando crescer também, que eu espero que cresça esse canal, sim, muito, em nome de Jesus, que cresça. E eu possa estar ajudando mais mulheres. E se não é você a pessoa que está pensando em iniciar na costura, é alguém que você conheça, é a sua irmã, é a sua tia, é a sua mãe, encaminhe esse vídeo, esse link para elas, traga elas para cá para aprender, para ouvir isso que eu acabei de mencionar para vocês hoje, né? Mas traga, faça, comece, tá? E eu convido a você a se inscrever neste canal, né? Se esse vídeo foi relevante para você, se te trouxe, se eu conseguir de alguma maneira despertar você para algo, curta esse vídeo e vai lá, comece a se inscrever no meu canal e comece a assistir os vídeos que estão lá. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Tem vídeos ali muito significativos que vai te ajudar e te ensinar muito. E eu espero que a gente se encontre numa outra oportunidade no próximo vídeo. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Então, agradeço por ter ficado comigo até agora. E eu, sinceramente, espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma maneira, tá bom? Um beijo para você, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!